coloque de pé, não fique sentado para orar na hora do louvor, você fique à vontade. Quem sou eu? Onde nós dissemos, né? De nós nos joelharmos. O que quer dizer isso? O que quer dizer quando você vê uma pessoa de mãos erguidas na hora do louvor? Nossa, mas o que é isso, né? Cara, sinal de rendição, né? Eu me rendo, né? E o Mike falou muito bem sobre quando você está num confronto, numa guerra, né? Além, às vezes, do cara erguer uma bandeira, ele faz a demonstração de eu me rendo, eu me rendo. Então é quando você está demonstrando. É para mim, Sarinha? Não. Você e Deus. É o seu momento. E que momento ontem maravilhoso. Cada um individual. O seu momento. Louvor, adoração, comunhão. Como é bom também a gente estar aqui na frente com os irmãos orando, não é? Não é gostoso? A gente orando pelo irmão, ouvindo. Rodrigo, é por isso. Rodrigo, é isso. Minha família, minha casa, meu trabalho, minha igreja, os meus pais. Eu não aguento os meus pais. E aí a gente troca uma ideia sobre isso. Aí o pastor ontem falou algo que aí me quebrou, né? Criação do mundo. E aí nós temos tantas teorias nas escolas, né, amigos, mas o que nós acreditamos? Em 7 dias Deus criou os céus e a terra, né? O sétimo, sim, ele descansou. Você acredita nisso? Gente, olha só o que ele criou. Olha esse lugar, hein, David, que a gente está aqui nessa chácara. Daqui a pouco eu acredito que vai sair um arco-íris. Hoje não, amanhã. Mas a perfeição de Deus. Quem criou os céus e a terra? O nosso Deus. Foi feito céus, terra, divisão, oceano, planetas. Ele criou. Quem acredita nisso? E aí ele, Mike, falou ontem, se ele fez tudo isso, você não vai acreditar que ele pode transformar a sua vida? Quebrou minhas pernas. Ai, meu Deus. E aí foi quando ele foi para o final da palavra. Ele tem o poder de transformar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa na sua vida. Só que aí nós somos jovens, adolescentes, não tem tanta preocupação. Temos, todos nós temos. Talvez você considere a sua mais importante que a minha, ou vice-versa, mas todos nós temos, né, Léo, problemas. Na empresa, né, Léo? Tem que vender camisa, né? Eu sou contador, meus últimos cabelos já estão caindo. Todos nós temos. Família, eu tenho conta para pagar, Tati. Início de ano, todos nós temos. Tenho amigos que falam, Rodrigo, estou desempregado. O que eu vou fazer? Veio a pandemia. E aí, gente? Todos nós temos. Agora, não podemos julgar se o seu é mais importante, mais grave que o meu. Todos nós temos. Mas eu digo para você, Vini, eu não consigo resolver. Mas alguém que pode te ajudar nisso. E quem é? O nosso Deus. E aí, nós vamos cantar uma música hoje, Caminho no Deserto, que fala que Ele tem um poder maravilhoso de transformar as nossas vidas. Feche seus olhos, mais uma vez, nós vamos orar. Vou dar um minuto para você, nós vamos louvar a Deus. Deus Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graça, o Senhor é poderoso, maravilhoso, é o nosso Deus, Deus do impossível, o Deus que nós vamos repetir e repetir, que transforma, restaura, é um Deus que salva as nossas vidas, é o Senhor que com o Espírito nos cutuca, nos acusa, nos mostra, nos alerta, e não temos para onde ir, de fugir, a não ser nos render ao Senhor, olhar para o céu, erguer as nossas mãos, as nossas vozes, ou no nosso silêncio, falar com o Senhor, pedindo, clamando pelos nossos problemas, as nossas aflições. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem vai cuidar, é o Senhor quem vai cuidar. Te louvamos, Senhor. Receba o nosso louvor de todo o coração. Somos falhos, humanos. Estamos aqui, ó Pai, na comunhão, nossos amigos, irmãos, visitantes. Nos dê um culto maravilhoso, assim como tivemos nesses dias.
Abençoe cada participante, cozinha, louvor, os acampamentos, os acampantes, desculpa. Senhor, cuide de nós, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Amém, Bento. Começa, ele falou. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. A igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. O só povo a proclamar, Cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei. Tu és o Rei. a estrela Da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. a ele O louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. A igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. o só povo A proclamar, cantando bem alto, bem alto. A igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. bem. Água de vinho tornou os olhos dos cegos abrir.
igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder. Nosso Deus, nosso Deus. Não há o que Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, Nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? se Deus Está conosco, não há o que Pessoal, antes de vocês colocarem, eu nem sei qual é a conta do Instagram, mas eu observei essa semana, troquei uma ideia com o pastor, tá tendo um movimento nos Estados Unidos de reavivamento. Quem aqui já viu lá? Então eles estão num local, eu não sei se é na Carolina do Norte, não, Kentucky, obrigado. E aí eles estão lá num local com muitas pessoas. E aí quando eu estava entrando, tinha lá, David, 150 horas já de louvor e adoração. Então tem pessoas escrevendo, pessoas sendo salvas, né? E louvando a Deus, orando a Deus. Eu acho que à noite a gente pode colocar o vídeo aqui. E aí bem no vídeo que eu vi, era essa canção que eu vou cantar agora, pastor. E essa canção ela é maravilhosa. É maravilhosa.
E aí eu falo, Rodrigo, maravilhosa? Não é. E aí? Você tem vivido? Quem sou eu para falar, gente? Pelo amor de Deus, mas a experiência do relacionamento com Deus, tem entendido sobre a sua palavra? Eu disse ontem de manhã que para muitos é loucura. O que você está falando é loucura. Você é um louco. Você é um louco. Tinha um cara da igreja do Garcia que falou isso uma vez. Você é louco porque ele não conhecia a palavra de Deus quando era membro lá do Garcia. Eu me lembro muito bem disso. Te convido a aprender, conhecer mais sobre Deus. Tem que abrir a sua mente e seu coração. Vamos lá. Estás aqui, movendo entre nós. Aí você canta. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei.
Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. me sustenta Quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. estás no controle. Tu estás Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 esse é quem tu és, esse é quem tu és, Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ele é o que diz que é. Ele é quem diz que é. Ele é o nosso Rei, o nosso Deus. Amém. Queremos o teu descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito
por cobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão E a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra o céu e teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus. Nossa festa, o nosso Deus. E se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. E se abra os céus. O teu reino o nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Amém. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez. Senhor, receba o nosso louvor de todo o coração, ó Pai. Senhor, acalme os nossos corações. Agora, que a sua palavra entre, penetre em nossos corações. Abençoe, ó Pai, nosso acampamento. No nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Sente no seu lugar. Respire aí. Convidar o David, o pastor Mike. Turn on the microphone. Thank
Legal. Hey, Fabiana, is he asleep yet? Is he asleep? No? Almost. Almost? Don't Yeah. worry about it. When I preach, he'll go to sleep, okay? Não se preocupe, quando eu começar a pregar, ele vai dormir. Yeah. Okay, everybody doing good? Beleza, todo mundo ok? Yes? Sim? Okay, good. Muito Oh, my bom. God. Thank you very much. I'll tell you what, stand up. Eu vou falar para vocês, fique de pé, por favor. Do you guys do Simon Says? Vocês Simon fazem... says stand up, Simon says sit down. You don't do that? Let me, I have to explain that to them. Simon Says, Simão disse, tá? Então ele vai dar alguns comandos aqui, ele vai falar, Simão disse para ficar de pé, Simão disse para sentar. Então vocês vão acompanhar ele. Okay. But I just want to wake you up a little bit. I think you're awake, but just everybody look that way. Eu sei que está todo mundo acordado aqui, mas eu quero que você continue acordado. Olha para aquele lado ali, ó. Okay, face that way. Aquele lado ali, ó. Face that way. Isso, fica desse jeito aqui, ó. You speak English too, okay? All right. Você fala inglês também, viu? Do what I do. Ó, Okay, you faça o ready? que eu faço. Olhe Take- para mim aqui. Take your hands out and find the person in front of you Coloque sua mão na pessoa da frente, and rub their shoulders. no ombro, e faça massagem aí, ó. Aqui, ó, no ombro deles. Isso. Okay, stop. Beleza, parou aí. Okay, face that way. Ó, vire para aquele All lado. right. Aí, agora vocês fazem massagem aí, ó. Okay. Beleza. Simon says stop. Simão disse para parar agora. You can have a seat. Pode sentar. No, you can put it right there. This is your water? Yeah, Okay, this is mine right here. got you right there. You get juice? No, it's water. Okay. All right, so I was kind of curious. Don't translate that. When they had all those people stand up, what were they standing up for? Were those the people that like made decisions last night, or what? Yeah. Is that what it was? Yes. Okay. All right. So sometimes we don't get to hear all the translations. Muitas vezes a gente não ouve todas as traduções do inglês para o português. And I did want to say this before we got started. E eu quero dizer o seguinte para vocês antes que a gente comece. If you made a decision last night, Se você tomou uma decisão ontem à noite, whatever that decision is, qualquer que seja essa decisão, I want to celebrate with you. eu quero celebrar isso com vocês. I want to say I'm very excited about Eu that. quero falar, eu estou muito animado com isso. Some of the best decisions I've ever made in my life Essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. happened in camp. Aconteceu em um acampamento. In fact, one of the things I remember De fato, uma das coisas que eu me lembro, when I was a youth pastor, quando eu era pastor de jovens, we had this family in our church in Houston, Texas. nós tínhamos essa família na nossa igreja de Houston. And their mother and father were from Brazil, of all places. E o pai e a mãe deles eram do Brasil. And the boys, the children, started coming to our church. E as crianças começaram a vir para a nossa igreja. And then mom and dad started coming to our E church. aí o pai e a mãe começaram a vir na nossa igreja. And we would have camp just like this. E nós tínhamos acampamento assim. And, we'd have music and E preaching. nós tínhamos música, pregação. We played baseball, Depois a gente ia jogar beisebol, lots of games. muitos jogos. And then some years had passed. E daí alguns anos se passaram. And I think it was about 10 years. Eu acho que uma década se passou. And I'm now living in Ohio. E agora eu já lá estava vivendo no estado de Ohio. And the boys had graduated from high school. E as crianças as crianças cresceram e eles também se formaram do colegial. And this one particular boy, he had moved to Orlando, Florida. E o garoto em particular, ele se mudou para Orlando, na Flórida. And one night I get this phone call. E uma noite eu recebi essa ligação. Hey Mike, how are you doing? E aí, Mike, como que você está? Hey, I just want to tell you something. Quero te dizer o seguinte. I don't know if you remember camp, Eu não sei se você lembra lá do acampamento, but there was a moment at camp mas teve um momento no acampamento that you and I
que você e eu, were at an altar at the church. nós estávamos orando ali na frente ali da igreja, And he says, "Do you remember that?" no altar. Você lembra disso? And for a moment, I was like, E por um momento eu não me lembrava. and I kind of remembered, E eu lembrava mais ou menos. but I've prayed with hundreds of young people. Mas eu orei com centenas de jovens. But that one particular day Mas aquele dia particular was life-changing for him. foi uma mudança de vida para ele. He said, "I just wanted you to remember this. Ele disse para mim: eu só quero que você lembre disso. That day, God changed my life." Aquele dia Deus mudou minha vida. So I'm going to repeat this every time we talk. Então eu vou sempre repetir isso quando nós conversarmos. You might have decided to come here, Você pode ter decidido vir até aqui ao acampamento. or somebody invited you, Ou alguém te convidou. or somebody maybe made you come. Ou alguém fez com que você viesse para o acampamento. But Mas God has you here Deus tem você aqui. because God wants to speak to you. Porque Deus vai falar com você. Not just a few people. Não só aquelas pessoas que vieram aqui ontem. God wants to speak to every one of us. Deus vai falar com todos vocês. To me too. Para mim também, comigo também. So I hope you are committed Então eu espero que você, to listening to God. eu espero que você tenha um compromisso de ouvir a voz de And Deus. so 1 week from now, E daqui uma semana, if somebody comes up to you se alguém chegar até você and says, "What happened at camp?" e dizer: o que aconteceu no acampamento? You would be able to go just like this. Você vai falar assim: This is what God told me. isso foi o que Deus disse para mim. And I said yes. E eu disse: sim. This is what God told me. Deus me disse o seguinte, And I said yes. Deus fez um convite e eu disse sim. And there were some of you last night. E tem alguns de vocês ontem à noite que vieram aqui, You said yes. você disse sim. And so I celebrate that with you. Então eu quero celebrar isso com você. For some of you, Para alguns de vocês, you trusted Christ as your personal Savior. você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. So I say, welcome. Então eu digo o seguinte: seja bem-vindo. Welcome, my brothers and sisters. Seja bem-vindo, irmãos e irmãs. God has moved you from darkness Deus ele te tirou das trevas into His wonderful light. para uma luz maravilhosa. And we are in a big family together. E hoje nós estamos aqui reunidos em uma grande família. John chapter 1, John, João capítulo 1, verse 12, versículo 12, says that we are now the sons and daughters of God. diz o seguinte, que agora nós somos filhos e filhas de Deus. So we're all the family. Então nós somos uma família. Okay, welcome. Então, seja bem-vindo. We're glad that you're here. É um prazer ter você aqui. Now, last night I preached. Agora, ontem à noite eu preguei. It was pretty heavy. Foi pesado. Today, Hoje, we're going to teach, nós vamos ensinar, okay? Because they both go hand in hand. porque os dois são paralelos. You need preaching, Você precisa pregar you need teaching. e também você precisa de ensinamento. And if you don't learn this lesson this morning, E se você não prestar atenção nessa lição esta manhã, all the other stories in the book of Judges, todas as outras histórias no livro de Juízes, you'll not understand. você não vai entender. You won't understand them. Você não vai entender. If you think you understand Gideon Se você acha que você entende Gideão and you don't understand chapters 1, 2, and 3, e você não entende capítulo 1, 2, 3, you don't know the story. você não sabe a história. You think you know about Samson, Você acha que você conhece sobre Sansão. you don't know about him. Você não conhece Sansão. If you don't understand Se você não entender chapters 1, 2, and 3. capítulo 1, 2 e 3 de Juízes. So Lucas, are we going to pass out the cards? Então agora nós vamos repassar aí os cartões. Hey, by the way, Lucas put this together. E a propósito, And o Lucas colocou And isso. he did a great job. So Ele thank you very ajuntou much, tudo Lucas. isso. Por favor, salva de palmas para o Lucas. Muito obrigado, Lucas. Everybody needs one of these. Todos precisam de um desse. Looks just like this. Everybody Lucas, dá um gets para mim one, também, por okay? favor. Obrigado. Everybody gets one. We'll wait just a minute. Well, I'll tell you what. This is what I'll do. Eu vou dizer o seguinte, é isso que eu vou fazer agora. While they're passing out the cards, Enquanto eles estão passando aí os cartões, remember chapter 1, lembra, capítulo 1, they had incomplete
Eles tinham incompleta, obedience. obediência incompleta. God said, do this, Deus disse, faça isso, and they only did this. e eles fizeram apenas isso. God said, drive out the Canaanites, Deus disse, expulse os cananeus, and they failed to do that. e eles fracassaram. So chapter 1, Então, capítulo 1, incomplete obedience. obediência incompleta. Chapter 2, Capítulo 2, now look at me. olhe para mim aqui, por favor. You might think Você pode pensar the greatest sin in the Bible que o maior pecado na Bíblia is murder, é assassinato, or rape, ou estupro, or lying, ou mentira, or cheating, ou enganar uma outra pessoa, or bullying somebody, ou bullying uma outra pessoa em português, or maybe adultery. ou adultério. No, you know what I think the greatest Just want to sin say, is? vocês entendem o que é bullying, né, pessoal? I Tá, think, ok. I think the greatest sin in the Bible Eu acho que o maior pecado na Bíblia is forgetting what God has done. é se esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Now look at me. Agora olhe para mim. Look at me. Olha aqui, todo mundo. If you forget what God Se você esqueceu o que Deus fez na sua vida, has done, o que Ele fez na sua vida, you will do any sin there is. você vai cometer todos os pecados que existem. You'll find yourself doing stuff that you never thought you would do. Você vai fazer coisas que você jamais acharia que você faria. You'll be involved in things Você vai se envolver em coisas that you just never thought you would ever que do. você jamais pensou que você se envolveria. So chapter 1, Então, capítulo 1, incomplete obedience. obediência incompleta. You were supposed to get the Canaanites out. Eles não expulsaram os cananeus fora da Chap- terra. chapter Capítulo 2, 2, They forgot who God was. eles se esqueceram de quem era Deus. Now chapter 3, Capítulo 3, there are 3 things that we need to know. há 3 coisas que a gente precisa entender. Number 1, Número 1, God's going to test you. Deus vai te testar. Number 2, 2, you and I are going to see this cycle of sin. você e eu, nós vamos ver esse ciclo de pecado. Okay? And Okay. we're going to see this 6 times in this book. E a gente vai ver isso 6 vezes nesse livro. There are 21 chapters, Há 21 capítulos, there are 12 judges, há 12 juízes, and we're going to see this cycle 6 times. e nós vamos ver esse ciclo de pecado 6 vezes. And I believe this cycle E eu acredito que esse ciclo is the same cycle é o mesmo ciclo that we see today. que nós vemos hoje. So number 1, Então, número 1, he's going to test you. ele vai te testar. Number 2, Número 2, he's going to show you what the cycles of sin are. ele vai te mostrar quais são os ciclos do pecado. And then number 3, E aí, número 3, we're going to see how God sends a person to make change in the people of Israel. nós vamos ver como que Deus envia uma pessoa para mudar Israel, para transformar Israel. Okay, so if you're awake, Ok, então se você está acordado, say USA fale USA, will beat Brazil. vai ganhar do Brasil. No. Hey, did you know Você sabia, 12 years ago, 12 anos atrás, the United States of America que os Estados Unidos beat Brazil ganhou do Brasil in soccer? no futebol? It was the World Cup. Era a Copa do Mundo. We won. Nós ganhamos. We did. Nós ganhamos. It was the girls' team, Era o time feminino, but we won. mas nós ganhamos. Better watch out. Tome cuidado. The guys are next. O time masculino é o próximo. USA, Estados Unidos. number 1. Número 1. No. Oh, you guys are mean. Ó, Okay. vocês não entenderam. Chapter 3. Então vamos lá, capítulo 3. Let's look at the test. Vamos olhar aqui o teste. Okay, Lucas, we're going to look at verse 1 real quick. Capítulo 3, versículo 1. It says that God had gathered the nations São essas nações que o Senhor deixou that he might test Israel by them. para pôr à prova todos os israelitas. God's going to test them. Então Deus vai provar eles. Look at verse number 4, Lucas. Olha lá, capítulo número 4, He says, versículo 4. when everybody was left, Então quando todos saíram, foram deixados, he was going to test them
ele ia prová-los. Why was he going to test Por them? que ele ia testar eles? Verse number 4 says this. Versículo número 4 diz o seguinte: He was going to test them in chapter 3, verse 4, if they were going to obey God. ele ia fazer um teste com eles e ver se eles iam obedecer a Deus. Everybody in this room, Todo mundo aqui nessa sala, God will test in that area. Deus ele vai te testar nessa área. You will be tested to see if you're obedient. Você vai ser testado para ver se você obedece. And God will test you in different ways. E Deus ele vai te provar de maneiras diferentes. He will test you with your time. Ele vai te provar com o seu tempo. He'll test you with your eyes. Ele vai te testar com os seus olhos. Let me just talk about everybody got a phone or Deixa eu falar, eu acho que todo mundo aqui tem um celular. I mean, what your eyes see on that phone. Então, o que os seus olhos estão vendo nesse celular? Nobody else sees, Ninguém vê, but you and God know. mas Deus sabe. God will test you. Deus vai te testar. Your time. Seu tempo. He will see how much time you spend on your phone Quanto tempo você gasta no seu celular? or how much time you spend with him. Ou quanto tempo você gasta com Deus? So God's going to test you. Então Deus vai te testar. And so God is testing the children of Israel. Então Deus está testando Israel. That's the first thing that you and I need to see. Isso é a here. primeira coisa que a gente precisa entender. Then we come to verse number 7. E aí nós vamos lá para o versículo 7. And that's this cycle of sin. E aqui está o ciclo do pecado. So look at this real quick. Então vamos olhar isso aqui para o Caetão, rapidamente. The very top. Olha lá em cima. Notice where the hands are? Olha lá, as mãos para cima. What are they doing? O que eles estão fazendo? They have surrendered to God. Israel se rendeu a Deus. And so when you surrender to God, Então quando você se rende a Deus, you can worship. você pode adorá-lo. That's what Israel was doing. É isso que Israel estava fazendo. They were surrendered Eles estavam se rendendo and they're serving the e Lord. eles estão adorando, servindo a Deus. But if they don't constantly check themselves, Mas se eles não checarem constantemente o que eles estão fazendo, não se monitorarem, and when God is testing them e quando Deus está testando and eles, they fail the test, e eles fracassam esse teste, what happens to them? o que acontece com They eles? fall into sin. Eles pecam. It's small sin at first. Primeiro é um pecadinho. Little sin. Pecadinho. Things that nobody else would call Coisas sin. que ninguém chama de pecado. It's just little, É pequeno, but it grows. mas aí ele começa a And it crescer, grows. crescer And it grows. e cresce. And like all sin, E como todos os outros pecados, the ultimate objective of sin o objetivo principal do pecado is to put chains on you é colocar correntes em você, é te acorrentar and to control your life. e controlar a sua vida. And that's what happens to Israel. E é isso que acontece com Israel. They start with worshiping, Eles começam adorando then they start sinning, e eles começam a pecar and the sin chains them and enslaves them e o in the sin. pecado muda a vida deles. And when O they pecado faz com que eles sejam escravos, acorrentados. and when they are enslaved with this E chain, quando eles estão acorrentados, they begin to cry out to God. eles começam a gritar a Deus, clamar a Oh Deus. God, my life is a mess. Deus, a minha vida está uma bagunça. I can't believe I'm here. Eu não acredito que eu estou aqui. You got to help me get out of Você here. precisa me ajudar. And so in the book of Judges, Então, no livro de Juízes, we see 12 times nós vemos 12 vezes that what God will do o que Deus fez. is he'll provide a judge. Ele vai fornecer um juiz. And that judge E aquele juiz, is his sole purpose, the purpose of the judge o propósito do juiz is to get the people out of their chains é retirar as correntes and do get them povo back into a position e voltar a uma posição where they surrender to God onde eles se rendem a Deus and they worship God e eles adoram a and they're Deus. delivered. E eles estão livres. So this is a cycle. Então esse é o ciclo. Okay, how many of you have been going to camp for maybe more than 10 years? Tá, quantos de vocês aqui vão para acampamento mais de 10 anos? Raise your hands. Yeah, wave at Pode me. erguer sua mão. Vamos lá, todo mundo. Okay, yeah. How many years? 40 years? 40 anos aqui, ó, de acampamento. Here? But all the camps. Wow. Todos os 40 years. acampamentos. Nossa, que legal. I'm not even 40 years old. Eu não tenho nem 40 anos de idade. Wow, very good. That's good. Bom, You can tell. Okay, so tell me if this is true. então me diga se isso é verdade. You go to camp,
Você vai para o acampamento, you surrender to God, você se rende a Deus, you worship God, você adora a Deus, man, things are going great. as coisas estão ótimas. What happens in 1 month? E o que acontece depois de um mês? What happens in 1 month? O que acontece, pessoal? Declínio. Yes? Yes? Declínio, sim? Sim. I see it all the time. Eu vejo isso toda hora. I see young people make commitments at camp. Eu vejo as pessoas, os jovens, And in 1 month, fazendo compromisso com Deus, promessas, e depois de um mês, they're not even in church. cadê eles? Eles não estão mais nem na igreja. How's that happen? Como que isso acontece? You see, you're just like Israel. Olha só, você é como Israel. You're just like Israel. Como Israel. Now, the one thing I want you to realize about this cycle of sin, Agora, eu quero que você entenda desse ciclo de pecado. Bem, we kind of look at it as a circle like nós this. olhamos para ele como um círculo, But this is what I want you to get. mas eu quero que você entenda o seguinte: It's more of a circle like this. é um círculo que faz assim, ó. Because what happens Porque o que acontece is that as you go through that circle quando você está nesse ciclo, and you begin to get involved in sin e você começa a se envolver com o pecado, and you cry out to God e aí você grita para Deus, chama a atenção de Deus, and God sends somebody in your life to help you e Deus ele manda uma pessoa na sua vida para te ajudar, and you're set free from that e aí você se liberta, and you worship God e aí você adora a Deus, and then things go for a little while e as coisas vão muito bem por um tempo, and then you start sinning. e aí você começa a pecar novamente. That next sin Aquele próximo pecado is worse than the other sin. é muito pior do que o primeiro. And then the next sin E aí o outro pecado, and the next sin e o outro, e vai piorando, and the next sin e vai piorando, and the next e sin. vai piorando. In the United States, Nos Estados Unidos, 1995, 1995, there were 480,000 churches in the United States. 480 mil igrejas nos Estados Unidos. Today, Hoje, with the growth of the population com o crescimento da população and the growth of all the music e o crescimento de toda a música and all the mega churches that we e have, todas as megas igrejas que nós temos, there are less than tem menos do que 320,000 churches. 322 mil igrejas, menos do que 322 mil igrejas nos Estados Unidos. We are losing churches every day. Nós estamos perdendo igrejas todos os They're dias. closing their doors. Eles estão fechando suas portas. You know why? Sabe por quê? This sin Esse pecado, and then this sin e daí esse pecado, and this sin e daí esse pecado, and this sin e daí esse pecado, and it gets worse. e fica piorando, And when you e get down piora. here, E quando você chega lá embaixo no chão, we're going to talk about a Levite nós vamos falar de um levita who cuts his concubine up into 12 pieces. que corta sua concubina em 12 pedaços. And I ask you the question, how does that happen? E eu te perguntei, como que isso acontece? But it's happening. Mas está acontecendo. And it's happening today. Está acontecendo agora. So let's look at this, see if we Então, can see it. vamos dar uma olhada nisso aqui. Verse number 7. Juízes capítulo 3, versículo 7. You want me to read it? Why don't you go ahead and read 7 through 11, 7 through 11, tá. okay? 7 a 11, tá, pessoal? Aqui o título é Otoniel. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois Okay, esqueceram-se... stop. Então vamos parar. Did you hear that? Ouviram isso? They did evil, Eles fizeram coisas más. and what did they do when they did evil? E o que eles fizeram quando eles fizeram coisas más? What's the word? What did they do? O que eles fizeram? Chapter 2. Capítulo 2. Como? Se esqueceram da forgotten of God. Bem aqui, acertou. There it is. Aí, ó. First thing that happens, Primeira coisa que acontece. you get involved in sin. Você começa a se envolver com o pecado. The first thing you do, A primeira coisa que você faz, you don't think about God. você não se lembra de Deus. Okay, start all over and read it. Então, vamos começar de novo. 7 a 11. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor,
o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Acera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei de Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi para a guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. It is so important É muito importante that we not forget. que você não se esqueça. Do you have the Lord's Supper in your church? Vocês têm a Santa Ceia na sua igreja? What's the purpose of the Lord's Supper? Qual o propósito da Santa Ceia? To feed your belly? Se alimentar? No. Não. It's to remember. É lembrar. It's to remember who God is. Lembrar quem Deus é. It's to remember what Jesus Christ has É done. lembrar o que Jesus Cristo fez. You have the body. Você tem o corpo. You have the blood. Você tem o sangue. And so when we have the communion service, E aí quando nós temos ali o culto da Santa Ceia, it's for the purpose to remember. o propósito é lembrar de Deus. So let's look at this and see if we can break it down. Então vamos olhar aqui, vamos ver se a gente consegue fragmentar aqui essa passagem. So we have the children of Israel who Então are nós worshiping God. nós temos ali Israel ali que estão adorando a Deus. And verse number 7, E aí versículo número 7, Israel falls into sin. Israel peca. What happens when you fall into sin? O que acontece quando você peca? Well, verse number 9, Bom, versículo número 9 it says that they begin to cry out to God. diz que eles começaram a clamar a Deus. Look what it says there, Judges chapter 3 verse 9. Olha lá, Juízes, capítulo 3, versículo 9. And the children of Israel cry out to God. E os filhos de Israel You got to help us. gritaram para Deus, Deus, você tem que nos ajudar. Okay, so I want to know, why are they crying? Então eu quero saber por que eles estão chorando. It was because of the worship that they were involved in. É por causa da adoração que eles estavam envolvidos. They were doing Baal worship. Eles estavam adorando a Baal. I could spend a whole morning talking to you about Baal Eu posso worship. falar com vocês aqui a manhã toda falando sobre adoração a Baal. But I told you last night, Mas eu falei para vocês ontem à noite, when you live in a world where the Canaanites are at, quando você vive num mundo onde os cananeus estão ali reinando, and remember, they were celebrating their leader, the Canaanite leader. e lembra, os judeus, os israelitas estavam celebrando o líder dos cananeus. They were involved in this Baal worship. Eles estavam envolvidos ali em adoração a Baal. It wouldn't be uncommon in Baal worship Não seria incomum adorar Baal to take a 14 or 15-year-old girl para pegar uma menina de 14 ou 15 anos de idade and to sacrifice her e sacrificar ela para Baal, to the gods. para Baal. Would you go to a church like that? Você iria para uma igreja assim? I wouldn't. Eu não iria. But Israel found themselves doing it. Mas Israel fez isso. And it says not only did they serve the god of Baal, but they served the other gods, the Ashereths. Então eles não só adoraram os deuses de Baal, mas também adoraram os deuses de Acera. There you go. Acerá. So these were the gods of fertility. Então esses eram os deuses da fertilidade. And so people would want to have families. Então as pessoas queriam ter famílias. So they would offer things to the fertility gods. Então eles ofereciam oferendas para os deuses da fertilidade. And the activities that they were involved in E as atividades que eles estavam se engajando were immoral. eram imorais. And they physically harmed other people's E bodies. fisicamente eles prejudicavam o corpo de outras pessoas. But that's where the children of Israel are, Mas era ali que Israel estava. É isso que eles estavam fazendo. God's children. Os filhos de Deus. They start off with worship. Eles começam adorando, They get involved in sin. eles se envolvem em pecado, Sin always changes you. e o pecado vai sempre te acorrentar. Man, you think you can control sin. Meu, no começo você acha que você consegue controlar o pecado. You can't control sin. Você não consegue controlar o pecado. It changes you. Ele te acorrenta. And when they begin to cry out, E aí quando eles começam a adorar, Look what a God clamar does. a Deus, olha o que Deus faz. verse 9, Versículo 9. it says that God provided Othniel to them. He's a judge.
Deus ele forneceu Otoniel, um juiz para eles, libertador. God raises up a deliverer. Deus ele ergue ali um libertador. And so of the 12 judges, Então, dos 12 juízes, there's only 2 of them apenas 2 that are really demonstrate godly behavior. que realmente ali demonstraram comportamento santo. Othniel, Otoniel Deborah. e Débora. Not Gideon, Gideão não. not Samson, Não Sansão. not Jephthah. I'm sorry? I'll get to that later, okay? Eu vou chegar lá daqui a pouco. They don't- Jetseda, I got it. They don't demonstrate this. Eles não demonstraram isso. Othniel, Otoniel, Deborah. Débora. Okay, so God brings him this judge, Então Deus ele traz esses juízes. and look what verse number 10 says. E olha o que versículo 10 diz aqui. And the Spirit of the Lord E o Espírito de Deus comes upon Othniel. vem e toma conta de Otoniel. He went out to war, Ele foi para a guerra. and the Lord delivered them. E Deus deu a vitória para eles. And the children of Israel prevailed over their enemy. E os israelitas prevaleceram contra seus inimigos. And then look what happens, verse 11. E olha só o que acontece no versículo 11. It says, then Israel serves the Lord. Diz que Israel serviu a Deus. Now, get your paper out. Então vamos lá, vamos pegar seu cartão. What you just saw Olha o que você viu aqui, ó. is the circle. É um ciclo. The next chapter is going to show you where Israel gets into sin. O próximo capítulo vai te mostrar quando Israel se envolve em pecado novamente. But what we know right now, Mas o que nós sabemos agora, for 40 years, por 40 anos, Israel serves the Lord. Israel serve a Deus. But they're going to sin again. Mas eles vão pecar novamente. Okay, so the three Ok, things, então as 3 coisas, God will test you, Deus vai te testar. the cycle of sin, Aí nós vemos aqui o ciclo de pecado, but let's look at also the character of God. mas também vamos analisar aqui o caráter de Deus. We're not going to read this whole story, but you ought to read this. Nós não vamos ler toda a história aqui, mas você precisa ler isso. There is another cycle found in verse number 12. Existe um outro ciclo aqui que nós achamos no versículo 12. Look at verse 12. Versículo 12, It says that Israel did evil in the sight of the Lord. que mais uma vez Israel peca. We're back here. Opa, voltamos para cá, ó. The 40 years are over. Os 40 anos acabaram, terminaram. We're going to see that they get enslaved. Nós vamos ver aqui que eles se acorrentam, se tornam prisioneiros do pecado. They're going to cry out to God. E aí eles vão clamar a Deus. God sends them a judge. Deus envia um juiz. His name is Ehud. O nome dele é Eude. There's something very unique about this particular Existe judge. algo bem peculiar sobre Eude. He's left-handed. Ele é canhoto. Anybody left-handed? Alguém é canhoto aqui? Oh, Yeah? Jake. Left? Left? You're Ó, aqui, left-handed? ó. Yeah. Yeah, Ben. Canhoto. Ben's left-handed. Yes. I think Canhoto, Ben's o Bento é canhoto também. Yeah, left-handed. Vinícius, canhoto. Yeah. Ok. Mais alguém? They're loco. Yes. Ok. Eles são loucos. Canhoto é louco. Right now, when you and I live, in the time in which we live, Agora, no tempo em que nós vivemos, we accept left-handed people. nós aceitamos os canhotos. In fact, if you play sports, De fato, se você pratica esportes, you want a left-handed person on your você team. quer um canhoto no seu time. You play baseball, Quem joga beisebol? you want a left-handed Você pitcher. quer um canhoto no seu time. You play football, Você joga futebol? you want somebody left-handed. Você quer um canhoto. You play pickleball? Pickleball? What is that? You don't play pickleball here? No pickleball? É jockey? It's a É girl's isso que ele está game. falando? No. Okay. You play. Have you ever played somebody in ping pong who's left-handed? Sim, ping-pong. Ping-pong. Oh, it's hard, isn't it? If you're Já jogou right-handed, contra um canhoto de ping-pong? You're so used to them, Pô, é difícil, né? and then he comes in left-handed. E ele vem com a canhota dele. Oh, it's different. Meu, é diferente. Ele te joga pro outro lado. É estranho. It has not always been that way. Nunca foi assim.
There was a time, Existia um tempo, if they recognized se eles reconhecessem you were left-handed, que você era canhoto, they would bind your hand, eles iam bind? bind. Eles iam passar uma faixa na sua mão, enfaixar. They would put it against your body like this Eles or iam, like this, eles iam colocar contra o seu corpo. and they wouldn't let you use your hand. Eles não iam deixar você usar sua mão. They would say, this is a right-handed world, E eles iam dizer o seguinte: isso aqui é um mundo dos destros. and you're to be right-handed, E você precisa ser destro. and you're going to learn everything right-handed. E você vai aprender tudo com sua mão direita. Hey, we did this for thousands of years. Meu, a gente fez isso por milhares de anos. Left-handed people were not accepted. Os canhotos não, a sociedade não aceitava os canhotos. At this particular time, Aqui, nesse tempo em específico, left-handed people were not accepted. os canhotos não eram aceitos. Oh, by the way, there's another story A propósito, tem uma outra história in the book of Judges no livro de Juízes about 600 men who were left-handed. sobre 600 homens que eram It's a canhotos. great story. You ought to read É it. uma grande história, você precisa ler. But here's this judge. His name is Ehud, Mas aqui é esse juiz, o nome dele é Eude, and he's left-handed. e ele é canhoto. And God's going to use something different about him E Deus vai usar algo peculiar dele for his kingdom. para o seu reinado. If you're different, Se você é diferente, God will use it. Deus vai usar você. Now let me tell you the story. Agora deixa eu contar essa história. So here you have Ehud, Então aqui nós temos Eude, and we find out in verses 12 through 14, e nós encontramos aqui no versículo de 12 a 14, Israel is doing evil. Israel está fazendo mal. God sends the judge named Ehud. Deus envia um juiz de nome Eude. There's this great big king. Existe He's gordo. esse rei gordo. He's fat. Ele é gordo. And he's ruling over all the people. E ele está reinando sobre todas essas pessoas. And God sends this judge. E Deus envia esse juiz. And he says, I want you to kill the king. E ele diz o seguinte: Deus diz a Eude, eu quero que você mate esse rei. Do you know how difficult it is to get to the king? Sabe como que é dificultoso chegar até a presença do rei? I mean, even if you could get to the king, Até se ele chegasse próximo do rei, how do you bring a como, knife como que você leva com você uma faca or a saber or a sword? ou uma espada? How do you do that? Como que você faz isso? Well, God used this judge Mas Deus usa esse juiz, who was left-handed que era canhoto, in a right-handed world. em um mundo de destros. And when he finally got an audience with the king, E quando ele teve um tempo com o rei, and he's walking into the presence of the king, e ele está entrando na presença do rei, the soldiers looked at him os soldados olharam para ele because this is a right-handed world. e falaram assim: isso aqui é o mundo dos destros. And a right-handed soldier E os soldados destros, will have his swords right here, eles vão ter a espada deles aqui, desse lado aqui, ó, so he can draw his sword. para ele poder tirar a espada dele rapidamente. But no one ever saw a left-handed. Mas ninguém nunca viu um canhoto com uma espada. They never saw somebody who would hide a sword right here. Eles nunca viram, Ehud, eles nunca viram um canhoto, eles nunca viram uma pessoa que poderia esconder sua espada desse lado. who's left-handed, Eude era canhoto. was able to hide a small saber. Ele conseguiu esconder uma faca pequena And he got into the presence of the king. e ele conseguiu chegar na presença do rei. No one saw it. Ninguém viu. And he pulls it out, E aí ele tira a sua faca puts it in the belly of the king. e aí ele enfia na barriga do rei. Now, you need to go back and read this story, Meu, você precisa ler essa história, because the Bible says porque a Bíblia diz he was so fat que ele era tão gordo that when the knife went in, que quando a faca penetrou, the fat grabbed the knife and it just went all around the knife. que a gordura desse rei, ela envolveu a espada. And there's no more knife. You don't see it. Você não via mais espada, ela enfiou, penetrou no rei, mas a gordura do rei passou por cima da espada e você não conseguia ver a espada. And the king dies. E o rei morreu. And what do? E aí o que nós fazemos? So God sent a judge, Então Deus envia um juiz. and the judge the judge takes the knife and kills the king. Então o juiz ele pega uma faca e mata o rei. And Israel has peace. E Israel tem paz. Look at verse number 30. Olha lá, versículo 30. It says that Moab was subdued
under the hand of Israel, E naquele dia Moabe foi subjugado por Israel and the land had rest for 80 years. e a terra teve paz durante 80 anos. So we're back up to here. Então nós voltamos para cá. Now there are three things I want you to learn. Agora eu quero que você aprenda 3 coisas. Number one, Número 1, God is going to test you. Deus vai te testar. In about 5 minutes, Daqui 5 minutos, we're going to give an invitation. nós vamos aqui fazer o apelo. For some of you, Para alguns de vocês, it's a test. vai ser um teste, um desafio. Will you say yes, Será que você vai dizer sim? or will you just sit where you're at? Ou você vai ficar aí, na sua zona de conforto? It's just a test. É um teste. We're going to find out if you're obedient or not. Nós vamos entender se você é obediente ou não. God will test you. Deus vai te testar. Number two, Ponto número 2. the children of Israel Os filhos de Israel went through these cycles. passaram por esses ciclos. And today, E hoje, you and I você e eu go through the cycle. passamos por esse ciclo. We sing a song in English. Nós cantamos uma música em inglês. There's a line in this song. Existe uma linha It's a very old nessa song. igreja. Nessa música. É uma música muito antiga. And I would imagine you probably sing it in Portuguese. E eu imagino que vocês cantam essa música em português. The line is this. A letra da música é essa. É o seguinte. I am prone to wander Eu tenho a tendência de imaginar I am prone to wander and leave the God I love. Do you understand? Prone to wander, leaving the God I love. tá. Eu tenho uma tendência de deixar o Deus que eu amo. Every Christian has this battle. Todo cristão tem essa batalha. We just get wandering, A gente só fica muitas vezes questionando. and we're leaving the God that we love. E nós deixamos o Deus que nós amamos. And before we know it, E antes que nós conhecemos Ele, we're doing evil in the sight of nós God. estamos fazendo coisas más. Every one of us. Todos aqui, todos nós. And so, instead of thinking this about or looking at this as a history lesson, Então, ao invés de olhar isso como uma lição de história, this is a human lesson. isso aqui é uma lição humana. This is how Christians are. Aqui é como nós somos. 3,000 years later, we're doing the same thing. 3.000 anos depois, nós estamos fazendo as mesmas coisas. So number one Então, número 1 is the test. é o teste. Number two, Número 2, human behavior. comportamento humano. Number three, Ponto número 3. and I love this point. E eu amo esse ponto. You will never figure God out. Você nunca vai decifrar Deus. You'll never figure him out. Você nunca vai entender Deus. When I was your age, Quando eu tinha a sua idade, I never in my mind imagined eu jamais imaginava na minha mente I would be in Brazil. que eu estaria aqui no Brasil. When I knew Pastor Natal and Sonia, Quando eu conheci o pastor Natal e a Sônia, and they were in Springfield, e Missouri, eles estavam em Springfield, Missouri, and we would work together, e nós trabalhávamos juntos, he would say, ele dizia: "Hey, you got to come to Brazil. "Ei, você precisa conhecer o Brasil. I'll take you to a Eu churrascaria. vou te levar na churrascaria. You can eat all the meat that Você you pode want." comer toda a carne que você quiser." And I thought, wow, that'd be great. E eu pensei: "Pô, isso seria legal." But I never imagined Mas eu jamais imaginei I would be in Brazil. que eu estaria aqui. Never. Jamais. You know why? Sabe por quê? That's where God works. É assim que Deus trabalha. In the part of our mind Nas partes da nossa mente, we never imagined. a gente jamais imagina. There's a verse in the New Testament. Tem um versículo no Novo Testamento. He's able Ele é capaz to do de fazer above what we imagine or ever think. muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Ephesians 3:20. Efésios capítulo 3, versículo 20. That's how God works. É assim que Deus trabalha. So God took a left-handed judge Então, Deus ele pegou ali um juiz canhoto in a right-handed world, no mundo destro
and he accomplished his task. e ele cumpriu sua missão. And you know what? E sabe por quê? You're probably thinking, Você agora está pensando o seguinte: I can't sing, eu não consigo cantar, I can't play an instrument, eu não consigo tocar um instrumento, I can't do this, eu não consigo fazer isso, I can't do eu não that. consigo fazer aquilo. And you might not be able to, E pode ser que você não consiga, but God has a plan for you. mas Deus tem um plano para você. And God will use you. E Deus quer usar você. New Testament, Novo Testamento, 1 Corinthians. 1 Coríntios. God uses Deus usa the things in this world as coisas deste mundo that are not strong, que não são fortes, that are not smart, que não são espertos, that are not good looking. que não são bonitos. Why? Por quê? So no man gets any glory. Para que nenhum homem tenha glória. Only he gets glory. Só ele tem a glória. And God will use you E Deus vai usar você for his glory. para a sua glória. But you got to say Mas você precisa dizer yes. sim. Because when he calls you Porque a hora que ele te chamar to obedience, para obediência, you got to say yes. você precisa dizer sim. When he calls you Quando ele te chamar to salvation, para a salvação, you got to say yes. você precisa dizer sim. When he calls you Quando ele te chamar to ministry, para o ministério, you have to say yes. você precisa dizer sim. When he calls you Quando ele te chamar to serve and love one another, para servir e amar um ao outro, you got to say yes. você precisa dizer sim. But every one of us, Mas todos nós we're like Moses. somos como Moisés. Remember that Exodus? Lembram lá em Êxodo? God called Moses, Deus chama Moisés. and what did he say? E o que ele fala? Eu não consigo. Né? He says, Ele diz: I can't do it. eu não consigo. I can only speak Portuguese. Eu só sei falar português. You didn't think that was funny, did you? Você não achou que isso era engraçado? Only the Americans are laughing. Só os americanos estão dando risada. Moses said, Moisés disse: I stutter. eu não consigo falar. Sou gago. You can't use me. Você não pode me usar. And God used him. Mas Deus usou ele. You know why? Sabe por quê? Because Moses Porque Moisés finally said yes. finalmente disse sim. Bow your heads. Por favor, baixem suas cabeças e fechem os seus olhos. This morning, Essa manhã, is God asking you to trust him for salvation? Deus está falando com você, está pedindo para você confiar nele para a salvação. It's just simple. É simples. You're a sinner. Você é um pecador. You can't deal with your sin. Você não pode lidar com o seu pecado. God loved you so much Deus ele te ama tanto that he sent his son to die on a que ele cross enviou o seu filho para morrer numa cruz. for your sin. Por causa do seu pecado. And your sin separates you from God. E o seu pecado te separa de Deus. And if you don't accept him, E se você não aceitar ele, you will spend eternity você vai ficar por toda a eternidade away from him. longe dele, separado. But he is saying, Mas ele está dizendo: accept my son. exceto meu filho, Trust my son. confie no meu filho, Believe in my son. acredite em meu filho, Confess my son confesse seus pecados ao meu filho, for your salvation. para a sua salvação. In Christ alone, E Jesus Cristo, só ele, and he will save you. e ele vai te salvar. Do you need to trust him this morning? Você precisa confiar nele nesta manhã. If you need to trust Christ for salvation,
Se você acredita que Deus está falando com você e você precisa confiar nele para a salvação, I want you to pray this eu quero que você ore comigo neste momento, from your heart. do seu coração. God, Deus, I am a sinner. eu sou um pecador. My sin O meu pecado separates me from you. me separa do Senhor. You sent your son Você enviou o seu filho to die on the cross para morrer na cruz and raise from the dead e ressuscitar dos mortos, to save the world of their sin. para salvar o mundo dos seus pecados. And so today, Então hoje, I trust your son eu confio em Jesus Cristo to save me para me salvar from my sin. dos meus pecados. I put my trust in Eu, him eu coloco a minha confiança nele and him alone. e somente nele. Now, before we're done, Antes que a gente termine aqui essa manhã, if you prayed that prayer, se você fez essa oração, I want you to pray this. eu quero que você ore o seguinte: Thank you, God, Deus, obrigado for sending your son por enviar o seu filho so I can live in your light. para que eu pudesse viver em sua luz. Thank you for saving me. Obrigado por me salvar. Amen. Amém. Keep your heads bowed. Por favor, mantenha suas cabeças baixas, olhos fechados. If you prayed that prayer for salvation, Se você fez essa oração para a salvação, I want you to look at me. eu quero que você olhe para mim. Apenas quem fez essa oração, por favor. Nobody else needs to be looking. Ninguém precisa ficar olhando, só quem fez a oração. Pode olhar aqui para ele, para o pastor Mike. No peekers. Não, só quem fez a oração, sem ficar bisbilhotando, por favor. Only the people that prayed that prayer. Só as pessoas que oraram. Apenas as pessoas que oraram. You look at me, Olhe para mim agora. and I want to just say something to you for about 30 seconds. Eu quero falar algo para você por 30 segundos. Okay, so I'm going to look over here first. Ok, eu estou olhando para as pessoas aqui me olhando. Tá, ok. Yes, ma'am? Yes? Sim. Sim. Ok, você? See? Sim. See? Você também? Sim. Você também? Sim. Yes, sir? Você sim Amen? também? Yes, sir. Você também? Back there too, Mike? Yeah? Yeah. Where? Sim. Ok. Yeah. Wave at me. Oi. Yeah. Yeah? Sim. Yes. Sim. Yes, sir? Sim. See? Sim. See? Sim. See? Sim. 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 Yes, ma'am? Sim, In the back? você? Aí no atrás? Sim. Okay. Ok. Before we leave here, Antes que a gente saia daqui, I want you to find a pastor eu queria que você encontrasse um pastor, um líder. or his wife O pastor ou a sua esposa, or one of the leaders ou algum líder. and tell them that you prayed this E prayer. conte a eles que você fez essa oração. You need to do that. Você precisa fazer isso. You just said yes to God Você disse sim para Deus, for salvation. para a salvação. Would you do me the privilege Por favor, me dê esse privilégio of saying yes to me e dizer sim para mim. and tell a pastor E falar isso para o seu pastor, or his wife ou a esposa dele, or a leader? ou algum líder. Amen? Amém? Okay? One more thing. Mais uma coisa. The Spirit of God moves in miraculous ways. O Espírito Santo ele move de maneira miraculosa. And I don't know what God is saying to you. E eu não sei o que Deus está falando com você agora. God might be saying, change your job. Deus ele pode estar falando para você, mude de trabalho. A young girl in my youth department, Uma jovem do meu departamento de jovens, her name was Paula. o nome dela era Paula. God spoke to her at camp, Deus falou com ela no acampamento. and God told her, E Deus disse o seguinte para ela: you need to stop dating the boy that you're dating. você precisa parar de namorar o menino que você está namorando. And when she got home from camp, E quando ela chegou em casa do acampamento, she said, I want to be nice, ela falou assim: ó, eu quero ser legal, but God said, I need to stop dating. mas Deus disse: eu preciso parar de namorar. I'm going to say yes to God. Eu vou dizer sim para Deus.
Maybe God is calling you to ministry. Possivelmente Deus está te chamando para o ministério, neste momento. I want you to know something. Eu quero que você saiba de algo. We need you. Nós precisamos de você. The church needs you. A igreja precisa de você. You're not the church of tomorrow. Nós não somos a igreja de amanhã. You're the church of today. Você é a igreja de hoje. And we need you E nós precisamos de você in ministry. em ministério, Shoulder to shoulder with us ombro a ombro com nós. as we share the gospel of Jesus Christ. Enquanto nós compartilhamos aqui o evangelho. And if God is calling you to ministry, E se Deus está falando com você agora sobre ministério, I plead with you. eu quero falar, eu quero te ajudar. Say yes. Diga sim, Say yes. diga sim. Especially in the area of this. Especialmente of nessa área ministry. de ministério, diga sim. You need to have your pastor's leadership. Você precisa ter a liderança do seu pastor. And if you feel like God is calling you E se você sente o toque de Deus agora into ministry para o ministério, and you're going to say yes, e você vai dizer sim, I invite you eu convido você to come to this altar para vir aqui ao altar and kneel before a holy God e se ajoelhar, se render perante Deus, and surrender e se render and worship e adorar, as he calls you into ministry. enquanto Ele te chama para o ministério, And tell your pastor. e falar isso para o seu pastor. And so if that's you, would you come right now? Então, se você está aí, se Deus está falando com você neste momento em relação ao ministério, um chamado de ministério, eu quero te convidar para vir aqui na frente. And anybody else that wants to come and kneel at the altar. E qualquer and pray. pessoa que queira vir orar aqui, pode vir orar neste momento. Pode vir, And you just want to say yes neste to God. momento. Would you just come right now? Pode dizer sim. Agora, pode vir aqui para frente. Você, Amen. se Deus está falando no seu coração neste momento, Do you need to come? pode vir. Não resista. Anybody Não else? resista ao chamado de Deus. Se Deus está falando com você, se você sentiu um incômodo de Deus neste momento, pode vir. Pode vir. A gente vai orar com você. A gente quer orar com você neste momento. Não fique na dúvida. Se você está aí na dúvida, venha. Pode vir. Pode vir. Enquanto todo mundo está de cabeça baixa, orando, como o pastor Mike disse, nós precisamos de vocês. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer usar a sua vida. Não resista a Deus. Venha. Pode vir. Se você está na dúvida, não fique na dúvida. Venha. Receba de mãos abertas o chamado de Deus. Deus está falando com você neste momento. Deus está te incomodando. Você está na dúvida. Será que eu vou ou não vou? Venha. Venha. Não há nada melhor que trilharmos no caminho de Deus. Não existe nada melhor do que isso. Todos estão aqui de cabeça baixa, orando neste momento. E a gente quer convidar vocês. Pode vir. Mais alguém? Mais alguém quer vir? A Paola vai continuar cantando. Se você sentiu o toque de Deus nesta manhã, Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer usar a sua vida. Nós somos a igreja de hoje. De hoje. Deus, Ele precisa da sua vida hoje e não amanhã. Pode vir. Muita gente aí olhando para mim. Não precisa ficar olhando. Venha, pessoal. Pode vir orar.
Se Deus chamou para o ministério, pode vir. Escute a voz de Deus. Não resista. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Caio de novo Não amanhã. em tuas mãos. Amanhã pode ser tarde. Deus chama hoje. Caio em tua graça. Neste momento, somos a igreja de hoje. Caio de novo em tuas mãos. Então eu vou finalizar aqui com uma oração. Se você quiser vir, pode vir. A gente vai ficar mais um pouquinho. Mais alguém? Caio de novo em tuas. Mais alguém? Se eu passar pelo vale. Então tá. A gente vai finalizar agora com uma oração. Querido Deus e bondoso Pai, te agradecemos pela sua palavra que atingiu o fundo de nossos corações. Te agradecemos, Espírito Santo, porque você está aqui neste momento, atuando, abrindo o caminho para milagres acontecer. Ó Pai, te peço neste momento por cada jovem que se rendeu ao seu chamado, para cada jovem que quer te servir integralmente no teu reino. Te agradecemos porque eles entenderam que hoje é a igreja. Hoje nós somos a igreja de Cristo. Também te agradecemos, Senhor, pela palavra do pastor Mike. Te agradecemos por cada vida aqui que está passando por um processo de transformação. Ó Pai, te peço que o Senhor esteja continuamente falando com esses jovens, que esses jovens possam impactar gerações, ó Pai. Te agradecemos também pela sua salvação em Jesus Cristo. Ó Pai, também te peço neste momento que o Senhor esteja abençoando os próximos cultos, que o Senhor vai falar muito intensamente com os nossos corações. Te agradecemos pelo seu cuidado. É tudo que oramos, pedimos, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos aqueles que vieram aqui à frente podem procurar um líder, ou o pastor Natal, ou a Sônia, para depois a gente bater um papo, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Muito bom, né, gente? Muito bom. Deus abençoe. Obrigado pela palavra. Nós falamos uma frase, né? O cristão que não serve, não serve. Então, a partir do momento que você entende do chamado, né, da salvação, enfim, você vai ter o desejo de trabalhar, né? E isso aí é o que vocês fizeram aqui. E aí, onde, como, né, David? Cara, tem muito lugar. Ministério na sua casa, né, Léo? Ministério no seu trabalho. Já fizeram apelo, não estou fazendo outro não, tá? Só. Essa semana um cara do trabalho falou assim: cara, o ambiente está tão pesado aqui. Ô Rui, se eu trazer um violão aqui para a hora do almoço? Aí eu levei um susto, né? Falei, boa, vamos orar. Se o negócio não está bom ali, o negócio não está bom, você tem que o quê? Orar. Falei, verdade. Então, um ministério ali dentro. Aí, tantos lugares, Miltinho. E aí? Sua escola, faculdade. Eu no ensino médio, a gente tinha um grupo de oração na hora do intervalo. É muito crente, Júlia? Desculpa. É muito crente isso? Não, né? Ministério. Gente, tem chamado para muitos lugares. No grupo da igreja. Vocês não usam o WhatsApp para vários grupos? Aí, ministério. Ministério da carona, hein, Bruno? O ninho. Assaltado 3 vezes. Ministério. É isso aí, né, Tati? Lembra do... Gente, é isso. Ó, Deus abençoe. Não deixe essa sua fome, desejo, se esvaziar assim, né? Sair. Não. Continue. Firme e forte. Olha só. Nós agora vamos ter uma pausa. Daqui exatamente a 1 hora, nós teremos o almoço. Aquelas pessoas que me perguntam: Rodrigo, que hora que é o café? Ó, aqui, gente, tem a programação aqui, ó.